Irmãos e irmãs, hoje o tema da mensagem, o tema do nosso compartilhar é estabilidade espiritual. Estabilidade espiritual. Nesses momentos que estamos vivendo, momentos difíceis, momentos de pandemia, momentos de crise, momentos de internação, momentos que o nosso coração se aperta, nós precisamos dessa estabilidade espiritual para descansarmos realmente nas mãos do nosso Deus. E o texto bíblico que vamos ler neste momento, que vai conduzir a esta reflexão, é o Salmo 131. Salmo 131, que o rei Davi compôs e diz assim: Ó Senhor Deus, eu já não sou orgulhoso, deixei de olhar os outros com arrogância, não vou atrás das grandes coisas e extraordinárias que estão fora do meu alcance. Assim como a criança desmamada fica quieta nos braços da mãe, assim eu estou satisfeito, estou tranquilo e o meu coração está calmo dentro de mim. Povo de Israel, ponha a sua esperança em Deus, o Senhor, agora e para todos sempre. Amém. Eu li um artigo há um tempo atrás que falava das regras espirituais de São Benedito, um monge que viveu na Itália entre os anos 480 e 550 depois de Cristo. E as regras eram normas para a vida dos monges que iam de detalhes como a forma de dormir e comer, até princípios para uma vida de obediência e santidade. Estas regras estão num livro de 70 capítulos. As regras eram escritas para aqueles que desejavam voltar-se para Deus, se colocar na presença de Deus, pelo caminho da obediência. Mas o que me chamou a atenção era uma regra que Benedito chamava de estabilidade espiritual. Estabilidade espiritual. E para mim, esse salmo que nós lemos, o Salmo 131, mostra que o salmista estava vivendo ou vivenciando esta estabilidade espiritual. Alguém que estava seguro, que estava tranquilo, descansando nas mãos do Senhor. Davi demonstra estar livre de toda arrogância, porque ele diz: eu não estou atrás de grandes coisas. Também mostra que ele estava livre de toda ambição. Ambição é bom no ser humano, mas aquela ambição excessiva, aquela que escraviza, porque ele diz: não estou atrás de coisas maravilhosas demais. Para ele, a alegria e a satisfação estava justamente no Senhor, justamente na presença de Deus, justamente em se colocar nas mãos do nosso Deus. E para Benedito, ele que escreveu as suas regras, a estabilidade espiritual nasce justamente da compreensão do fato de que Deus está presente em todo lugar. É a fé, a convicção de que Deus está em todo lugar. É a onipresença de Deus que preenche todo o vazio, trazendo-nos a satisfação completa que nenhuma outra coisa pode nos dar, que nenhuma outra coisa pode satisfazer. Daí Davi fazer comparação com a criança que está ali no colo da mãe, a criança que está nos braços da mãe, a criança que fica inquieta quando está com fome, a criança que chora, que grita quando está com fome, mas quando a mãe então oferece o alimento, oferece o seu seio, o leite ali, a criança mama, ela se farta e ela para de mamar, ela está muitas vezes até já dormindo, porque ela está quieta, descansando nos braços da mãe, quieta nos braços da sua mãe, satisfeita, dizendo que o rei Davi diz que a sua alma
fica satisfeita na presença de Deus, diante de Deus e descansando no Senhor, como essa criança desmamada, como essa criança que depois de se amamentar, ela dorme tranquila nos braços da mãe. Assim, Davi diz: está a minha alma nas mãos do Senhor, a minha vida nas mãos do Senhor, eu coloco ela nas mãos de Deus e descanso. É aquilo que diz o Salmo 4, verso 8: em paz me deito e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar tranquilo. Essa confiança nas mãos de Deus. Mas Benedito também dizia uma coisa muito importante: crer que Deus está presente em todo lugar significa também que Deus não está presente em qualquer lugar. Ou seja, Deus está presente em todo lugar, mas não está presente em qualquer lugar. Mas ele está presente no coração do ser humano. E o nosso coração não é qualquer lugar. O nosso coração não é qualquer coisa. O nosso coração, a nossa vida é preciosa para o Senhor, é preciosa para o nosso Deus. Deus escolheu o nosso coração, Deus escolheu a nossa vida para ali fazer uma morada, para ali habitar, para ali ter um relacionamento íntimo e pessoal conosco. Portanto, ele não está em qualquer lugar, ele está em todo lugar, mas não está em qualquer lugar, porque ele habita em cada um de nós, naqueles que receberam a Jesus como Senhor e o tornaram Salvador da sua vida. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, no verso 19, o apóstolo Paulo, falando desse habitar de Deus na nossa vida, ele diz: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhe foi dado por Deus? Ou seja, Deus habita em nós. O Espírito Santo é o Deus que habita na nossa vida. Nós nunca estamos sozinhos. Nós nunca estamos largados ao léu da sorte. Nós passamos por situações difíceis, passamos por situações complicadas, passamos por enfermidades, estamos passando por essa pandemia, mas nunca estamos sozinhos, porque nós estamos com o nosso Deus, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus amoroso, o Deus que em Cristo Jesus experimentou a morte por nós, para nos salvar. Habita em cada um de nós. O Espírito de Deus habita na nossa vida. Portanto, ou Deus está presente conosco em todo lugar, ou não estará em nenhum lugar. Onde eu estiver, aonde eu for, o que eu fizer, Deus está ali comigo. Deus está ali comigo. Em outras palavras, se não sou capaz de encontrar-me com Deus no silêncio do meu quarto, no momento da minha devoção pessoal, não adianta correr atrás de Deus no agito da igreja, porque não vou encontrá-lo lá. Deus está comigo. Por isso que Jesus disse: você quer orar? Entra no teu quarto. Vai lá na sua intimidade e ali fala com Deus. Ali abre o seu coração, ali chora, abre o zíper da sua alma e expõe tudo diante do Senhor. Coloca as suas dores, as suas aflições, as suas inquietudes, as suas dúvidas. Coloca tudo diante do Senhor. E Jesus diz: o Pai que te ouve em secreto te recompensará, te abençoará. A certeza da presença de Deus em todo lugar significa que mantenho comunhão com Ele, que mantenho comunhão com Jesus, com Deus, com o Espírito Santo, o Deus Trino, o único Deus. Eu mantenho essa comunhão com Ele na fila do banco, no silêncio do meu quarto, no ambiente do meu trabalho, nos encontros da igreja, lá quando estou com os meus amigos e amigas, ou no culto online, ou seja, eu estou sempre com Ele, ou Ele está sempre comigo. Ele escolheu a minha vida para fazer morada e Ele não me deixa, não.
Ainda que eu seja imperfeito, ainda que em alguns momentos eu desobedeça a Ele, ainda que em alguns momentos eu cometa pecados, Ele fica triste, Ele se entristece, Ele me corrige, mas Ele não me abandona jamais. Esse é o Deus que nós cremos, o Deus que nos ama de maneira incondicional, e por isso que eu posso descansar nas suas mãos, por isso eu me sinto seguro sempre. É mais do que um sentimento, é uma certeza, é uma convicção de fé. A partir do momento que eu excluo Deus de alguns desses lugares, que eu acho que tem lugar que Deus não está, que eu acho que só vou encontrar Deus quando for na igreja, que eu tenho que ir em algum lugar para que eu possa ter um encontro com Deus. A partir do momento que eu excluo Deus, então, desses lugares onde eu estou, para encontrar apenas em alguns lugares, estabeleço aqui aquilo que Benedito, lá nas suas regras, vai chamar de instabilidade espiritual. Ou seja, eu estou sempre aflito, sempre ansioso, porque eu não sei se Deus está aqui. Talvez então eu tenha que ir falar com alguém, alguém tem que orar por mim, alguém tem que colocar as mãos sobre minha cabeça, eu tenho que ir lá na igreja, aí sim, então eu vou sentir a presença de Deus, porque Deus habita ali. Não, Deus habita na sua vida. Lembra daquele corinho que a gente cantava, um corinho antigo, muito bonito por sinal, mas ele expressava algo que mostra essa instabilidade espiritual, porque ela dizia assim, né, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Quer dizer, eu marquei encontro com Deus ali, quer dizer, Deus está fora de mim, então é ali que eu tenho que encontrar com Deus, e a gente cantava isso falando da igreja, desse encontro com Deus ali na igreja. Então, o encontro com Deus tem CEP, tem rua, tem número. Não. Isso causa instabilidade espiritual, porque você sempre vai procurar em algum lugar, sempre vai procurar em alguma pessoa, sendo que Deus quer morar na sua vida. E se você já o recebeu como Salvador, se você crê no sacrifício de Jesus por você, você já confessou seus pecados a Deus, Deus então passou a fazer da sua vida, do seu coração, o seu lar. Ele está aí com você. Você não precisa chamá-lo. Ele já está aí. E Benedito dizia que a instabilidade espiritual acontece porque em muitos momentos nós somos incapazes de perceber a presença de Deus em nós. Para muitos, Deus está sempre em algum outro lugar, em alguma reunião abençoada, num culto quente, numa vigília poderosa, numa pessoa ungida. E esses estão sempre correndo atrás de um lugar onde imaginam que Deus esteja, ou onde a bênção está. Se esquecem que Deus está sempre, ou sempre esteve lá, dentro de você, no seu coração. Ele escolheu habitar aí, ele quer se relacionar com você aí, todos os dias, em todos os momentos, inclusive quando você está dormindo, Deus continua cuidando de você, Deus continua sustentando a sua vida. Por isso que no Salmo 127 ele diz aos seus amados, ele dá enquanto você está dormindo. Enquanto dorme, por quê? Porque enquanto a gente dorme, a gente fica improdutivo, não fazemos nada. Paramos com aquela lógica de mercado, aquela lógica consumista, aquela lógica dos dias de hoje, que eu tenho que produzir, eu tenho que fazer alguma coisa, inclusive para agradar a Deus. E a gente dorme, pronto, fica improdutivo, para tudo. Mas Deus continua trabalhando, Deus continua cuidando, Deus continua sustentando a nossa vida, renovando, inclusive, o nosso organismo. É assim, irmãos. Se você não crê dessa forma, você acha que Deus está sempre do lado de fora, então você tem essa instabilidade, você vai estar sempre procurando. Eu não estou dizendo que você não deva ir na igreja, que você não deva estar com os irmãos e irmãs, que você não deva estar num culto louvando e adorando a Deus. Há pouco falei, faça a sua inscrição, participe do culto presencial, se você se sente seguro e deseja ali participar. É importante isso, nós precisamos da igreja, nós precisamos dessa comunhão, essa comunhão nos fortalece, essa comunhão é necessária até para a nossa comunhão com Deus também, não existe cristão isolado.
Até porque as virtudes cristãs, elas se manifestam justamente na comunhão, amar uns aos outros, respeitar uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, ajudai-vos uns aos outros. Precisamos dessa comunhão, precisamos estar juntos. Mas você tem que crer que quando você está sozinho, que quando você está em casa, que quando você está no trabalho, que quando você está com seus amigos, quando você não está nesse espaço de culto que nós temos ali no templo, Deus continua com você. Deus não está lá no templo vazio, não. Ele está em você, porque você é o templo do Espírito Santo. Por isso que Jesus nos ensinou a orar desta forma. Instruiu os seus discípulos ali a orar dessa forma. Entra no quarto. Ninguém precisa saber, ninguém precisa tá ouvindo, ninguém precisa estar vendo. Fale com Deus ali. Porque é no lugar secreto que nós aprendemos a orar. Quem aprende, inclusive, a orar em secreto, ora em qualquer lugar. Mas quem não sabe orar em secreto, não tem esse momento devocional, não tem essa intimidade com o Senhor, dificilmente consegue orar em outros lugares. Por quê? Porque a oração é somente um ritual religioso, na qual se preocupa com as palavras para agradar os outros, sendo que a oração está falando com Deus. Se você tem essa prática de orar com Deus lá no seu quarto, lá na sua intimidade, você tem esse relacionamento de amizade com Deus. Aí, se você precisa orar em outro lugar, manifestar ali a sua espiritualidade em outro lugar, você vai falar como você fala no seu quarto, ou seja, né, sem se expor, claro, mas você vai estar falando com o seu amigo. Não tem dificuldades. Você não está falando para agradar pessoas. Você está falando com Deus, com o Senhor. Senão você pode até expressar-se em oração, mas não será uma relação íntima, verdadeira e pessoal com Deus. A estabilidade espiritual se dá quando nós encontramos Deus em todo lugar, e a partir do encontro com Ele no lugar mais secreto da nossa alma, que é o nosso coração. O rei Davi compôs esse salmo lindo, o Salmo 131, ele testemunha nesse salmo de forma serena e profunda o significado dessa estabilidade espiritual na sua experiência com Deus. A estabilidade é o caminho do sossego, o sossego da alma, da quietude do coração, do descansar nas mãos de Deus, deixando do lado de fora o agito, a ansiedade de querer grandes coisas, de conquistar coisas maravilhosas demais, de desejar sempre aquilo que nós não temos. É saber que o que a nossa alma necessita é aprender a descansar como uma criança que já mamou, que já ali se saciou e não mais precisa agitar-se na busca do seio da mãe, porque ela está satisfeita. Assim, a nossa alma, a nossa vida tem que estar também nas mãos de Deus, porque entende, crê, tem essa convicção de que Deus está conosco sempre. Por isso, no Salmo 139, também, o rei Davi diz que não há como fugir da presença de Deus, porque Deus está em todo lugar. Ele diz, se eu subo lá na montanha mais alta, Deus está lá. Se eu vou lá nas profundezas dos mares, Deus está lá. Se eu vou lá no abismo, Deus está lá. Deus está em todo lugar, escuridão e luz para Deus é a mesma coisa. Ele está sempre conosco. Ele habita em nós. Ele habita nos nossos corações. Creia nisso. Hoje, nós vivemos uma crise que é a religião de consumo. E essa religião de consumo tem trazido essa crise, essa instabilidade à alma humana. A pandemia agravou isso, porque as pessoas querem algo sobrenatural para se agarrar diante do absurdo que estamos vivendo. Constantemente vemos o corre-corre atrás da bênção que está num congresso, num livro, numa reunião, num louvor especial, numa oração ungida, numa igreja. Parece que Deus está sempre do lado de fora de nós, como um produto oferecido para ser consumido ao som das propagandas que anunciam que você não pode perder jamais isso. Parece que Deus não está mais em nós, como afirmou o apóstolo Paulo. Ele está lá,
em algum outro lugar, na prateleira do supermercado religioso, esperando pelos consumidores ansiosos. São pessoas que nunca aprenderam a viver a prática da presença de Deus em seu dia a dia. Só que Deus não está lá. Deus está aqui. Deus está aqui no meu coração. Deus está aqui em nós. Não precisamos ir lá. Basta olhar para o nosso coração, para dentro de nós, e encontraremos Deus onde sempre esteve. E ao termos consciência disso, de que Deus está presente em todo lugar, não precisamos correr atrás dele num outro lugar. Ou ele está presente em todo lugar, ou não estará em lugar algum. Se não o encontro em todo lugar, não adianta ir a algum lugar específico, porque também não o encontrarei ali. É até possível que encontre os vestígios da sua presença, mas não Deus. Porque Deus só pode ser encontrado no coração e na alma em que decidiu habitar. Deus te escolheu. Se você tem Deus no seu coração, você foi escolhido por Deus. Você foi escolhido pelo Senhor. E Ele escolheu para fazer morada, para habitar e para ter um relacionamento íntimo e pessoal com você. Então, creia nisso. Creia nisso. Você que está aí, você que está participando, você pode estar passando um momento complicado na sua vida, um momento difícil, um momento de enfermidade, talvez sua ou então de alguém que você conheça, que você ama. E o convite de Jesus é esse: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ou seja, receba Jesus como Salvador da sua vida. E se você já é de Jesus, já recebeu a Jesus, então descanse nas mãos de Jesus. Descanse, descanse. Há coisas que nós podemos fazer, as coisas que dependem de nós. Deus nos capacitou para fazermos muitas coisas. Deus nos colocou recursos para serem buscados e a gente tem feito isso. Mas aquilo que cabe a Deus fazer, nós não podemos fazer. E toda vez que nós queremos fazer, nós ficamos ansiosos, porque nós não conseguimos, nós não alcançamos. Então confie que Deus está com você e que Deus está agindo. Que Deus está agindo na vida das pessoas que você ama. Descanse nas mãos do Senhor. Descanse, tenha essa estabilidade espiritual. Entra no teu quarto, ora, desabafa, coloca tudo diante de Deus. Ele já sabe, mas quando você verbaliza, quando você coloca para Deus todas as coisas, Ele então tira toda a amargura, Ele tira toda a dor, Ele tira toda a frustração, Ele tira toda a dúvida, Ele tira tudo que atrapalha esse relacionamento com Deus. E Ele coloca ali o amor, a fé e a esperança e renova as suas forças. Que Deus o abençoe, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Se você é de Jesus, se você recebeu a Jesus, creia, Ele está aí e Ele nunca te abandona. Não precisa buscar em lugar nenhum, Ele está sempre aí. Vá na igreja sim, você precisa estar lá louvando, adorando a Deus, ou então participe dos cultos online, se você ainda não se sente seguro para estar lá no templo, mas é importante que você viva nessa comunhão, porque essa comunhão expressa justamente essa presença do nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.